Radioatividade e iodo. Hoje em dia, todos estão preocupados com um possível vazamento radioativo ou um acidente nuclear devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A maioria dos processos físicos ou químicos que os átomos experimentam afetam o córtex, ou seja, os elétrons que giram em torno do núcleo. Somente em alguns isótopos de certos elementos químicos os núcleos podem sofrer transformações, nas quais o núcleo perde ou ganha alguma partícula. O núcleo se decompõe e núcleos menores são formados. Vários núcleos pequenos se juntam para formar um núcleo maior. Em geral, quando os átomos de um elemento passam por um processo no núcleo, eles se tornam átomos de um elemento químico diferente. Emissões radioativas ou decaimento radioativo é o processo pelo qual passam os núcleos de alguns átomos, fazendo com que emitam radiação. Esses átomos são chamados de isótopos radioativos. A radiação que emitem pode ser de três tipos: alfa, beta ou gama. A radiação alfa são partículas compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Sua carga é positiva e eles são emitidos em alta velocidade, embora tenham muito pouco poder de penetração. Algumas folhas de papel podem detê-los. A radiação beta é composta de elétrons. Tem uma carga negativa e a massa é muito pequena. As partículas beta têm mais poder de penetração do que as partículas alfa, elas podem atravessar uma folha de alumínio de alguns milímetros. A radiação gama é uma radiação do tipo luz. Tem grande poder de penetração. Para detê-lo são necessárias placas grossas de chumbo ou concreto. Aplicações de isótopos radioativos. Fonte de energia nas usinas nucleares. A energia é obtida aproveitando a fissão de isótopos radioativos de urânio e plutônio. A energia nuclear também pode ser usada para fabricar baterias de longa duração alimentadas por plutônio 238. São utilizados em marca-passos, em equipamentos de medição em sondas espaciais ou em estações marítimas ou terrestres localizadas em locais de difícil acesso. Medicamento como método diagnóstico para algumas doenças. Uma substância, bebida ou injetável, que contém um isótopo que emite radiação de baixa energia é administrada a pacientes em potencial. Esta substância fixa-se ao órgão e permite a sua observação através do registro da radiação que emite. O câncer faz com que algumas células se reproduzam rapidamente e formem um tumor. Os isótopos que emitem radiação de alta energia afetam o processo de reprodução celular. Se esses isótopos forem administrados a um paciente com câncer, eles matarão mais células doentes do que células normais, já que estas se reproduzem menos. A radioterapia é baseada nisso, que usa diferentes isótopos como o ouro 198, estrôncio 90 ou cobalto 60. Resíduos radioativos. Todas as atividades relacionadas a isótopos radioativos geram resíduos, como restos de combustível nuclear ou materiais radioativos utilizados para diagnóstico ou tratamento de doenças. Objetos que estiveram em contato com material radioativo também são considerados resíduos. O lixo radioativo é muito perigoso e duradouro. Pequenas quantidades de resíduos podem emitir radiações perigosas para a saúde. Alguns continuam a emitir radiação por milhares de anos. Os resíduos radioativos são classificados como resíduos de baixa, média e alta atividade. Os resíduos de baixa e média atividade são aqueles que deixam de ser perigosos para a saúde em, no máximo, 300 anos. Os resíduos de alto nível vêm dos restos de combustível de usinas nucleares ou de armas nucleares. Levará milhares de anos para deixar de ser prejudicial à saúde. Um dispositivo chamado contador Geiger torna possível medir a radiação. Hoje em dia há muita preocupação com essa questão por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Também por causa da usina nuclear de Chernobyl, que não tem fornecimento de eletricidade e, portanto, não pode continuar a ser resfriada com a possibilidade de vazamento de radiação. E, por outro lado, a usina nuclear de Zaporizhzhia que tem uma torre que não está funcionando e as outras estão em manutenção e também precisam de eletricidade. Assim, a possibilidade de escape de radiação pode ser viável e, portanto, é de grande preocupação para a população. A Noruega distribuiu iodo a todos os jardins de infância e escolas para que possa ser fornecido às crianças em caso de acidente nuclear ou vazamento radioativo. Isso me faz pensar que a possibilidade de radioatividade é mais do que evidente. O iodo na forma de iodeto de potássio é o único tratamento eficaz tomado imediatamente quando a radioatividade é inalada ou após a ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas radioativamente. Em um acidente nuclear, o iodo radioativo quando inalado pode ser absorvido pela glândula tireoide. A ingestão de iodo natural KELV, Nature's Plus, bloqueia a absorção de iodo radioativo na glândula tireoide e reduz o risco de desenvolvimento da tireoide em caso de vazamento nuclear. Ontem, sábado, dia 12 de março de 2022, verifiquei o nível de radioatividade na Direção de Proteção Radiológica e Segurança Nacional, DSA.
e às 1h da tarde, estava entre 500 e 2000 taxa de dose gama, valor que é classificado como alto. Toda a equipe da Parapharmacy Online Biopharma espera que um desastre como o de Chernobyl não volte a acontecer e que não haja vazamento radioativo ou acidente nuclear. Um artigo de Catalina Vidal Ramírez, farmacêutico, gerente em bioifenfarma.es. As informações apresentadas neste artigo não substituem de forma alguma o conselho de um médico. Qualquer menção neste artigo de um produto não representa o endosso dos ODIs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para esse produto.